Olá, boa noite. União apresenta nova proposta de negociação da dívida dos estados. Massa polar ganha força e temperaturas despencam no Rio Grande do Sul. Nova polêmica. Depois do Uber, chega a Porto Alegre mais um aplicativo para transporte de passageiros. Proximidade do Dia dos Namorados movimenta reservas em hotéis e restaurantes. E na Semana do Meio Ambiente, especialistas alertam que saúde do homem depende da natureza preservada. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A crise econômica ficou um pouco de lado e ele se tornou o principal assunto da semana. É o frio, que chegou com força ao estado e vem assustando os gaúchos. E essa madrugada foi a mais gelada do ano até agora. A mínima foi de 6 graus e 4 décimos negativos em Vacaria. Aqui na capital, os termômetros marcaram 3 graus e 8 décimos. E os meteorologistas alertam, vem mais frio por aí, inclusive com previsão de neve. O frio chegou cedo, antes do começo oficial do inverno, e deixa a cidade assim, com pouco movimento, mesmo não sendo tão tarde. Eu gosto do inverno. Prefiro inverno do que verão. A gente se aquece, fica mais elegante, fica mais bonito. As pessoas ficam mais bonitas. Eu fico doente no inverno. Hoje é só sair porque eu tenho ginástica. E não é só a Loiva que encara a baixa temperatura para se exercitar. Havia alguns corajosos na orla do Guaíba. E frio é psicológico, né? A gente controla. Continuar pedalando. Uns 20 quilômetros já rodeio agora, depois do trabalho. Enquanto alguns praticam esportes, outros enfrentam o frio de Renguer Cusco, como se diz, e esperam para ir para casa. Tá muito frio, muito gelado, desde de manhã assim, o dia inteiro com esse frio. Esse vento está demais. É horrível, não dá pra se mexer. Congela a ponta dos dedos, não dá pra mexer a mão, é bem desconfortável. Tá bem complicado, né? Tá friozinho, o negócio é botar bastante roupa, usar dos produtos quentes, chá, café e correr pra casa. Porque é frio e eu tenho que tomar banho quentinho. Um banho quentinho é o que todo mundo vai precisar depois de dias tão gelados. E vem mais por aí. De acordo com os meteorologistas, no próximo fim de semana, a chegada de ar polar vai derrubar ainda mais a temperatura, com marcas perto de 0 grau. A queda brusca da temperatura provocou geada ao amanhecer em boa parte do Rio Grande do Sul, com registros na Grande Porto Alegre, centro, serra e norte do estado. Em Tapes, município da região metropolitana que fica junto à Lagoa dos Patos, o frio proporcionou belas imagens. O termômetro marcou 3 graus. Já em São Luís Gonzaga, na região das Missões, a baixa temperatura congelou campos no interior da localidade. A mínima registrada foi de 0 grau. Bom, desde a madrugada, Desde a chegada a Porto Alegre, o aplicativo Uber tem gerado polêmicas e abre a discussão sobre o transporte particular de passageiros. Pois esse debate vai ganhar mais um ingrediente. Um novo aplicativo chegou esta semana a Porto Alegre. Ainda está difícil encontrar motoristas disponíveis pelo aplicativo, mas a empresa promete, além do transporte de passageiros, entrega de encomendas, objetos e documentos. Uma opção a mais para o consumidor. Tu pode escolher qual tipo de serviço que tu quer, como que tu quer utilizá-lo, quando que tu quer utilizá-lo, se o táxi em determinada região é melhor, ou o Uber, ou este novo serviço. Acredito que a concorrência é de grande valia para o consumidor. A concorrência ela faz com que o serviço disponível para nós seja de mais qualidade. Se o Uber já tem mais qualidade que o táxi, o novo serviço provavelmente vai querer ter mais qualidade que o Uber. Então, eu acho que todo mundo vai sair ganhando com isso. Para os taxistas que pagam para operar no transporte público, esta concorrência é vista como desleal. Eu acho ilegal, totalmente. É tipo a Emo, né? A Emo entrou no Brasil, vendeu um monte de coisas e não pagou nada. E não deixa lucro para a sociedade. Não deixa para a prefeitura, escolas municipais, saúde, né? Todo esse meio está comprometido por causa disso. Assim como
Como Uber, o serviço está sem regulamentação, esperando pelo projeto de lei que deve ser votado na Câmara de Vereadores até o final deste ano. Até lá, a EPTC considera o transporte irregular para o transportador. Se for parado numa blitz ou a gente conseguir flagrar a utilização desse serviço, tem as regras que se aplicam ao caso. Um deles é a apreensão do veículo e recolhimento para o pátio. Na verdade, o usuário vai ficar no local, mas não tem nenhuma ilegalidade do usuário estar usando, e é por sua conta e risco. Além da taxa de operação, o projeto prevê, entre outras regras, o cadastro dos motoristas. Continua o impasse nas negociações da dívida dos estados com a União. O governo federal não aceitou o pedido dos governadores de carência de 24 meses nos repasses a Brasília. Como alternativa, foi proposto um desconto escalonado por 18 meses, iniciando em 100% e caindo 5 pontos percentuais ao mês. Durante a divulgação do relatório anual da dívida gaúcha, o Palácio Piratini considerou a proposta da União somente o início de mais um processo de negociação. Durante a apresentação, o secretário da Fazenda do Estado, Giovanni Feltes, afirmou que a contraproposta apresentada pelo Ministério da Fazenda para solucionar a questão da dívida dos estados é muito próxima à que já havia sido feita e, portanto, é insuficiente. Essa proposta está muito aquém daquilo que nós havíamos apresentado como alternativa. Procuramos nos sensibilizar e entender também os reclamos e as necessidades da União. No entanto, voltamos a afirmar de forma muito categórica, não encontramos caminhos e mecanismos de sorgimento da economia brasileira se os estados brasileiros forem conduzidos ou se mantiverem em situação, no nosso caso específico, pré-falimentar. O diretor de captação da dívida pública de Santa Catarina, Vanderlei Pereira das Neves, presente no evento, disse que a contraproposta da União não condiz com a recomendação do Supremo Tribunal Federal. No final de abril, o STF concedeu 60 dias para que as partes cheguem a um acordo. E a gente ainda não chegou no ponto de discussão que o STF recomendou. Tivemos a proposta da União, tivemos uma proposta do Estado, tivemos uma contraproposta da União. Esses dois pesos vão ter que se reequilibrar. Eu acho que os governadores, ao elevar essa discussão, saindo do âmbito mais de secretário de Zona Nacional e elevando aí para o âmbito de ministério e possivelmente para o âmbito de presidência da República, eu acho que vai haver um ponto de equilíbrio um pouco mais favorável para os estados. Os estados querem que as dívidas com a União sejam corrigidas pelo IPCA mais 4% ao ano de forma retroativa. Se a regra fosse acatada, as parcelas da dívida do Rio Grande do Sul reduziriam de cerca de 270 milhões de reais mensais para 70 milhões. Este economista defende que a União precisa ceder em alguns pontos para que o débito não se torne impagável e comprometa os serviços essenciais nos estados. Tem de pegar, renegociar a dívida e parte da renegociação tem de ser uma carência de 2 anos no novo esquema. Segundo o relatório apresentado por técnicos do Tesouro do Estado, a dívida total em 2015 chegou a quase 62 bilhões de reais, sendo mais de 51 bilhões decorrentes do contrato com a União. Os municipários de Porto Alegre decidiram em assembleia entrar em greve a partir da próxima terça-feira. A categoria fez paralisação hoje para reivindicar a reposição da inflação integral do IPCA de 9,28%, retroativa a 1º de maio, além do percentual de 9,44%, referentes às perdas do reajuste parcelado da inflação em 2015. Os servidores rejeitaram proposta da Prefeitura de reposição parcelada de 1,2%, 2,6% e 3,39% até janeiro de 2017, sem retroatividade. Na quinta-feira, haverá avaliação da mobilização. Dia de céu claro e muito frio em Uruguaiana. As temperaturas oscilam entre 3 e 13 graus. Em São Borja, a sexta-feira será de sol e termômetros em baixa, mínima de 4 e máxima de 14. Céu azul e frio intenso também em Alegrete. A mínima prevista é de 2 graus e a máxima não passa dos 13.
Ainda nesta edição, veja como bares e restaurantes estão aguardando o Dia dos Namorados. E depois do intervalo, preservação da natureza pode evitar doenças da população urbana. O dia amanhece gelado em Bagé e pode ocorrer chuva rápida. O sol predomina à tarde, mínima de 5 e máxima de 9 graus. Em Pelotas, a nebulosidade varia bastante ao longo do dia. Os termômetros marcam entre 7 e 11 graus. Já em Rio Grande, pode chover rapidamente à tarde. As temperaturas oscilam entre 6 e 11 graus. A vacinação contra a gripe H1N1 prossegue nas cidades onde sobraram doses da campanha nacional encerrada no dia 20 de maio. Em Rio Grande, no sul do estado, foi liberada a imunização de pessoas não pertencentes aos chamados grupos de risco enquanto durar o estoque das vacinas. Após alcançar 81% do público-alvo, a Secretaria Municipal da Saúde seguiu uma orientação das autoridades estaduais e abriu a vacinação para professores e profissionais da segurança. A preservação da natureza pode ser um caminho para evitar que doenças graves afetem a população urbana. A questão é debatida por especialistas de diferentes áreas na capital durante seminário dedicado ao meio ambiente. Não é só pelo ar puro e pelas lindas paisagens que as unidades de conservação são importantes. As que ficam próximas das cidades ajudam a evitar que animais que costumam propagar doenças avancem pelos centros urbanos. Quando isso não acontece, é a população das cidades que sofre. Um exemplo é o mosquito da dengue, que vivia apenas em ambiente silvestre e hoje é um dos maiores inimigos das cidades. Um animal contaminado, um bugio, por exemplo, contaminado com febre amarela, se não tiver seguimento de todo o protocolo, né, de fazer necrópsia em loco do animal, né, de enterrar o animal em loco, enfim, e levar aquele organismo, aquele animal para um ambiente urbano, há possibilidade sim, né, daquele animal estar sendo picado por um Aedes aegypti e se tornar uma febre amarela, um episódio urbano, né, e aí então contaminar as pessoas. Outro exemplo é o da febre maculosa. A construção de casas em áreas tomadas pela vegetação favorece o contato com os carrapatos que transmitem a doença. Alterações ambientais favorecem a multiplicação do carrapato. Quanto mais carrapatos eu tenho, mais chances de transmissão da doença. É uma doença que eu tenho uma bactéria, é uma bactéria que infecta o carrapato, mas que infecta uma pequena porção da população de carrapatos. Então, quando eu multiplico muito os carrapatos, eu tenho uma maior quantidade de carrapatos infectados, consequentemente, mais fácil deles virem a picar o ser humano e, consequentemente, então, aumenta o número de casos. A importância das unidades de conservação para o equilíbrio da vida urbana é um dos assuntos que está sendo tratado neste seminário que acontece em Porto Alegre. Especialistas também debatem como evitar a propagação dessas doenças. É controlar o aquecimento, diminuir o desmatamento, saneamento básico, diminuir as invasões em áreas que não são próprias, né? Então, todos esses cuidados diminuem o contato com o vetor. O seminário integra a programação da Semana do Meio Ambiente e está na 4ª edição. Para promover a conscientização ambiental, a Universidade Fevale de Novo Hamburgo desenvolve até amanhã a 9ª Semana do Meio Ambiente. Exposições, oficinas e palestras estão entre as ações oferecidas gratuitamente e abertas à comunidade. Alguns trabalhos inovadores criados na região estão sendo expostos, como estes vasos auto-irrigáveis, que além de praticidade, também previnem a proliferação de mosquitos. Uma atitude sustentável, mas ainda com um custo alto. A instalação de painéis solares para a produção de energia limpa para consumo próprio é cada vez mais comum no país e agora ganhou um estímulo. Um decreto garante isenção de impostos para os gaúchos que instalarem microsistemas de energia renovável. A iniciativa busca estimular consumidores, pequenas indústrias e comércio a implantarem pequenas centrais de energia limpa, especialmente aquela produzida por placas solares. O Brasil é muito bem servido de radiação solar, né? É só a gente
posicionar os painéis na melhor direção possível naquela região para a gente poder absorver o máximo de insolação diária. Nesse prédio, os painéis fotovoltaicos geram cerca de 1.500 watts por hora, mas o consumo é de no máximo 1.000 watts por hora para a iluminação da área comum. O excedente é jogado na rede pública e creditado ao condomínio. Isso significa a diminuição da conta de luz e economia para os moradores. O objetivo principal aqui foi diminuir o custo do viver no prédio. Esse prédio foi projetado para que o viver nele fosse mais baixo. Tem estudos que dizem que em 50 anos, que é a vida útil de um prédio, ele custa para viver nele outro tanto quanto custou para adquiri-lo, aquele prédio. Então a nossa intenção foi trabalhar no sentido que esse valor dos 50 anos fosse diminuído. Com o decreto do governo do estado, não haverá mais a incidência da alíquota de 30% do ICMS sobre a energia excedente produzida em uma residência, quando o sistema estiver interligado à rede de distribuição. Mais um incentivo para que sistemas, vamos dizer, sustentáveis sejam implementados, porque não são sistemas baratos, tanto é que pode ver que pouquíssimos prédios têm isso, algumas residências, né? E é um incentivo para que se trabalhe nesse sentido. O custo de instalação dos painéis fotovoltaicos é de cerca de R$ 1.500 o metro quadrado. Mas a grande vantagem é que a duração é de 30 a 40 anos e não há necessidade de manutenção. E aqui ainda foram adotadas outras soluções, como a utilização de lâmpadas de LED mais econômicas e o sistema solar de aquecimento de água para todos os apartamentos, reduzindo o consumo de gás. Com o tempo, o consumidor sente no bolso o retorno do investimento, enquanto contribui para a redução do impacto ambiental. Ocupação de escolas no estado. A audiência de mediação entre governo e representantes dos alunos terminou sem acordo na quarta-feira. Os estudantes fizeram uma contraproposta para desocupar as escolas e nova reunião foi marcada para o início da próxima semana. Em Passo Fundo, no norte do estado, pelo menos 11 estabelecimentos de ensino continuam sob o comando dos estudantes. Em algumas escolas, cadeados foram colocados nos portões e a entrada é liberada apenas para professores e funcionários favoráveis ao movimento. O dia amanhece muito frio, com sensação térmica abaixo de 0 em Porto Alegre. À tarde, pode chover. Os termômetros marcam entre 5 e 12 graus. Em Novo Hamburgo, a previsão é semelhante, mínima de 4 e máxima de 11 graus. No litoral norte, não chove, mas o vento vem forte, a mais de 40 km por hora. As temperaturas oscilam entre 6 e 11 graus em Tramandaí. Veja depois do intervalo, bares e restaurantes na expectativa de movimento com o Dia dos Namorados. Em Santa Cruz do Sul, a sexta-feira terá predomínio de sol e termômetros em baixa, mínima de 4 e máxima de 11 graus. Céu azul e frio intenso também em Santa Maria. A mínima prevista é de 4 graus e a máxima não passa dos 11. Dia de céu claro e muito frio em Cachoeira do Sul. As temperaturas oscilam entre 3 e 11 graus. Em Cachoeira do Sul, no centro do estado, foi organizado um mutirão para limpar e recuperar a Casa de Cultura da cidade. O local foi invadido por vândalos no final de semana. Nesta quinta-feira, a biblioteca do local voltou a atender ao público. A Polícia Civil investiga quem foram os responsáveis pelos atos de vandalismo. Quem passa pelo viaduto Otávio Rocha, na Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre, já vem notando as novas luminárias que usam a tecnologia de LED. Elas estão substituindo um conjunto de luminárias da década de 40 que foram retiradas para restauração. Porém, não há garantia de que elas voltem a iluminar o canteiro central. E é aí que a questão gera polêmica. O primeiro viaduto da capital foi inaugurado em 1932. Tombada pelo município, a edificação foi restaurada uma vez, no início da década de 2000. Este ano, as luminárias originais do canteiro central foram retiradas para dar lugar a postes com lâmpadas LED.
Segundo a Prefeitura, a nova iluminação reduz o consumo de energia e garante mais segurança à população. Cada peça dos archotes pesa, em média, no mínimo 250 quilos. Então, como uma já havia tombado, nós então priorizamos primeiro a segurança dos veículos e principalmente dos transeuntes que passam ali, até para não ocorrer algum acidente. Construções antigas são locais de referência que uma geração acaba passando para a outra. Para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, qualquer modificação mexe com o imaginário dos moradores. Quando tu passa pela Borges, quando tu está circulando, tu sempre lembra daquele tipo de luminária, que é uma luminária que faz parte do conjunto. Na medida em que tu retira isso e coloca uma coisa contemporânea, que não tem a ver, inclusive, com a linguagem do conjunto, isso fere, porque mexe nesse imaginário. A Secretaria Municipal de Obras e Viação, que executou a mudança, afirma que os postes antigos foram retirados para restauração. Nós levamos as peças para nossa central, que é a divisão de iluminação pública. Lá elas estão armazenadas em local seguro, né? Porque como é um patrimônio histórico, nós temos que preservar. E estamos fazendo a especificação técnica e os orçamentos, então, para licitar o restauro. A mudança na iluminação do viaduto Otávio Rocha faz parte do projeto que prevê a instalação de 1.500 luminárias e 900 novos postes na capital. 20% das obras foram concluídas, segundo a Prefeitura. Mais um dia gelado na Serra Gaúcha. Há previsão de neve durante a noite nos campos de cima da serra. Em Caxias do Sul, geada e termômetros marcando entre 1 e 7 graus. Passo Fundo também amanhece com geada. As temperaturas variam entre 2 e 11 graus. Já Ijuí tem dia com predomínio de sol, mas o frio não diminui. Mínima de 2 e máxima de 12 graus. Mais de 175 mil pessoas já visitaram a Feira Nacional do Doce em Pelotas, no sul do estado. Até agora já foram vendidos mais de 1.300.000 doces. A Fena Doce termina no próximo domingo e quem quiser aproveitar, hoje e amanhã, os ingressos custam R$ 8,00. No final de semana, o valor é R$ 10,00. Crianças com até 6 anos não pagam e estudantes e idosos pagam meia. O centro de eventos fica aberto das 2 da tarde até às 11 da noite. No sábado e no domingo, a feira abre mais cedo, às 8 da manhã. Frio intenso e Dia dos Namorados chegando. A combinação anima os casais e também o comércio, que se preparou com campanhas e promoções para esquentar os corações e as vendas. O 12 de junho deve movimentar cerca de 70 milhões de reais somente em Porto Alegre e cidades da região metropolitana, conforme dados da Câmara de Dirigentes Lojistas. No Dia dos Namorados, os planos são muitos. Eu vou ir para Gramado. Acho que vai ser um churrasco em casa, porque eu vou chegar tarde do trabalho. Acho que a gente vai provavelmente sair para almoçar, alguma coisa assim. Como o dia 12 é domingo, dá para aproveitar para viajar. Teve grande surpresa esse ano com os vales viagem. O pessoal comprando viagem já para uma data futura para surpreender o seu parceiro na hora do presente, né? Então é uma coisa bem interessante que está acontecendo esse ano. Sobre viajar junto, Rodrigo dá outra dica. Quem está aí analisando aí no seu pretendente, marca uma viagem, tu vai ver que vai ser bem uma análise muito boa, investimento. E quem sabe aí fora no futuro casal já, né? Mas é claro que lindas flores e rosas vermelhas como essas sempre são apreciadas. Tem a rosa importada, que é uma rosa muito bonita, ela é bem durável. Tem assim também, que é um arranjo já com cartão, coração, fica bem legal. A gente une aqui flores e palavras, dá certo. Sempre dá certo. Comemorar o Dia dos Namorados também faz bem para o comércio. O Sindicato de Hospedagem e Alimentação estima um aumento de 20% no movimento. É uma data muito importante, porque ela dá um incremento na venda, né? Dá a oportunidade do restaurante sair um pouco da rotina, se preparar um pouco mais para receber os seus clientes, né? E para quem ainda está sem inspiração para o Dia dos Namorados, a gente tem aqui boas ideias na mesa. Afinal de contas, né, Francisco, um bom jantar é sempre uma boa opção. Uma ótima opção, não? E o que tu tem aqui para nos apresentar para essa noite dos Dias dos Namorados? Nessa noite dos Dias dos Namorados deste ano, nós estamos oferecendo um pacote por casal, que seria uma entrada de uma brusqueta de cogumelos e brusqueta de tomate caprese. E a opção principal de prato, o salmão com molho de camarões e também o filé ao molho de rúcula com um risoto parisiense.
Seja em um restaurante ou em um passeio na serra, o frio traz um clima ideal para estar juntinho. Nós voltamos amanhã, às 7 da noite, com novas informações. Uma boa noite e até lá.